Quimera Audiolivros apresenta O que é o Espiritismo? Um livro de Allan Kardec. 16ª parte. Capítulo 3. Solução de alguns problemas pela doutrina espírita. Continuação. 139. Pergunta: por que na Terra homens selvagens e civilizados? Sem a preexistência da alma, esta questão é insolúvel, a menos que admitamos tenha Deus criado almas selvagens e almas civilizadas, o que seria a negação da sua justiça. Além disso, a razão recusa admitir que depois da morte, a alma do selvagem fique perpetuamente em estado de inferioridade, bem como se ache na mesma elevação que a do homem esclarecido. Admitindo o mesmo ponto de partida para as almas, única doutrina compatível com a justiça de Deus, a presença simultânea da selvageria e da civilização na Terra é um fato material que prova o progresso que uns já fizeram e que os outros têm de fazer. Então, com o tempo, a alma do selvagem atingirá o mesmo grau da alma esclarecida. Mas, como todos os dias morrem selvagens, essa alma não pode atingir esse grau senão em encarnações sucessivas, cada vez mais aperfeiçoadas e apropriadas ao seu adiantamento, seguindo todos os graus intermediários a esses dois extremos. 140. Pergunta: segundo algumas pessoas, pensam, não será admissível que a alma, não encarnando mais que uma vez, faça o seu progresso no estado de espírito, ou em outras esferas. Esta proposição seria admissível se todos os habitantes da Terra se achassem no mesmo nível moral e intelectual, caso em que se poderia dizer que a Terra fosse destinada a determinado grau. Ora, quantas vezes temos diante de nós a prova do contrário? Com efeito, não é compreensível que o selvagem não pudesse conseguir civilizar-se aqui na Terra, quando vemos almas mais adiantadas encarnadas ao lado dele. Do que resulta a possibilidade da pluralidade das existências terrenas, demonstrada por exemplos que temos à vista. Se fosse de outro modo, era preciso explicar. Primeiro, porque só a Terra teria o monopólio das encarnações. Segundo, porque, tendo esse monopólio, nela se apresentam almas encarnadas de todos os graus. 141. Pergunta: por que no meio da sociedade civilizada se mostram seres de ferocidade comparável a dos mais bárbaros selvagens? São espíritos muito inferiores, saídos das raças bárbaras, que experimentam reencarnar em meio, que não é o seu, e onde estão deslocados, como estaria um rústico colocado de repente numa cidade adiantada. Observação: sem negar a Deus, os atributos de bondade e justiça, não é possível admitirmos que a alma do criminoso endurecido tenha na vida atual o mesmo ponto de partida que a de um homem cheio de virtudes. Se a alma não é anterior ao corpo, a do criminoso e a do homem de bem são tão novas uma como a outra. Por que razão então uma delas é boa e a outra má? 142. Pergunta: de onde vem o caráter distintivo dos povos? São espíritos que têm mais ou menos os mesmos gostos e inclinações, que encarnam em um meio simpático e, muitas vezes, no mesmo meio em que podem satisfazer as suas inclinações. 143. Pergunta: como os povos progridem e degeneram? Se a alma é criada juntamente com o corpo, as dos homens de hoje são tão novas e tão primitivas como a dos homens da Idade Média, e, desde então, pergunta-se por que elas têm costumes mais brandos e inteligência mais desenvolvida. Se na morte do corpo, a alma deixa definitivamente a Terra, pergunta-se ainda, qual seria o fruto do trabalho feito para melhoramento de um povo, se este tivesse de ser recomeçado com as almas novas que diariamente chegam? Os espíritos encarnam em um meio simpático, e em relação com o grau do seu adiantamento. Um chinês, por exemplo, que progredisse suficientemente e não encontrasse mais na sua raça um meio correspondente ao grau que atingiu, encarnará entre um povo mais adiantado. À medida que uma geração dá um passo para frente, atrai por simpatia espíritos mais avançados, os quais são, talvez, os mesmos que já haviam vivido no mesmo país, e que, por seu progresso, dele se tinham afastado. É assim que passo a passo uma nação avança.
Se a maioria dos seus novos habitantes fosse de natureza inferior, e os antigos emigrassem diariamente, e não mais descessem a um meio inferior, o povo acabaria por degenerar, e, afinal, por extinguir-se. Observação: essas questões provocam outras, que encontram solução no mesmo princípio. Por exemplo, de onde vem a diversidade de raças, na Terra? Há raças rebeldes ao progresso? A raça negra é suscetível de subir ao nível das raças europeias? A escravidão é útil ao progresso das raças inferiores? Como se pode operar a transformação da humanidade? O Livro dos Espíritos. Lei de Progresso, nos 776 e seguintes. O homem depois da morte. 144. Pergunta: como se opera a separação da alma e do corpo? É brusca ou gradual? O desprendimento opera-se gradualmente, e com lentidão variável, segundo os indivíduos e as circunstâncias da morte. Os laços que prendem a alma ao corpo, só se rompem aos poucos, e tanto menos rapidamente quanto mais, a vida foi material e sensual. O Livro dos Espíritos, número 155. 145. Pergunta: qual a situação da alma imediatamente depois da morte do corpo? Ela tem a consciência de si instantaneamente? Em uma palavra, o que ela vê e experimenta? No momento da morte, tudo se apresenta confuso. É preciso algum tempo para ela se reconhecer. Conserva-se tonta, no estado do homem, que sai de profundo sono, e que procura compreender a sua situação. A lucidez das ideias, e a memória do passado lhe voltam à medida que se destrói a influência da matéria, de que ela acaba de separar-se, e que se dissipa o nevoeiro que lhe obscurece os pensamentos. O tempo da perturbação sequente à morte é muito variável. Pode ser de algumas horas somente, como de muitos dias, meses ou mesmo de muitos anos. É menos longa, entretanto, para aqueles que, enquanto vivos, se identificaram com o seu estado futuro, porque esses compreendem imediatamente a sua situação. Porém, é tanto mais longa quanto mais materialmente o indivíduo viveu. A sensação que a alma experimenta nesse momento é também muito variável. A perturbação sequente à morte não tem nada de penoso para o homem de bem. É calma e em tudo semelhante, a que acompanha um despertar plácido. Para aquele cuja consciência não é pura e amou mais a vida corporal do que a espiritual, esse momento é cheio de ansiedade e de angústias, que vão aumentando à medida que ele se reconhece, porque então sente medo e certo terror diante do que vê, e sobretudo do que entrevê. A sensação a que podemos chamar física é a de grande alívio e de imenso bem-estar. Fica-se como que livre de um fardo, e o espírito sente-se feliz por não mais experimentar as dores corporais que o atormentavam alguns instantes antes. Sente-se livre, desembaraçado, como aquele a quem tirassem as cadeias que o prendiam. Em sua nova situação, a alma vê e ouve ainda outras coisas, que escapam à grosseria dos órgãos corporais. Tem então sensações e percepções que nos são desconhecidas. Observação: estas respostas e todas as relativas à situação da alma depois da morte, ou durante a vida, não são o resultado de uma teoria, ou de um sistema, mas de estudos diretos feitos sobre milhares de indivíduos, observados em todas as fases e períodos da sua existência espiritual, desde o mais baixo ao mais alto grau da escala, segundo seus hábitos durante a vida terrena, gênero de morte, etc. Muitas vezes, falando da vida futura, disse que não se sabe o que nela se passa, porque ninguém nos veio contá-lo. É um erro, pois são exatamente os que já se acham nela, que nos vêm instruir a respeito, e Deus o permite hoje, mais que em nenhuma outra época, como último aviso à incredulidade e ao materialismo. 146. Pergunta: a alma que deixa o corpo pode ver a Deus? As capacidades perceptivas da alma são proporcionais à sua purificação. Só as almas de Skol podem desfrutar da presença de Deus. 147. Pergunta: se Deus está em toda parte, por que nem todos os espíritos podem vê-lo? Deus está em toda parte, porque em toda parte ele irradia, podendo dizer-se que o universo está mergulhado na divindade, como nós estamos envolvidos pela luz solar.
Entretanto, os espíritos atrasados estão envolvidos numa espécie de nevoeiro, que oculta seus olhos, e que só se dissipa à medida que eles se desmaterializam e se purificam. Os espíritos inferiores são, pela vista, em relação a Deus, o que os encarnados são, em relação aos espíritos. Verdadeiros cegos. 148. Pergunta. Depois da morte, a alma tem consciência de sua individualidade? Como a constata, e como podemos constatá-la? Se as almas não tivessem sua individualidade depois da morte, tanto para elas como para nós, isto seria o mesmo que não existirem. Não teriam caráter próprio algum. A do criminoso estaria na mesma altura que a do homem de bem, donde resultaria não haver interesse algum em fazermos o bem. A individualidade da alma é mostrada nas manifestações espíritas de modo material, por assim dizer, pela linguagem e qualidades próprias de cada qual. Uma vez que elas pensam e agem de modo diferente, umas são boas e outras más, umas sábias e outras ignorantes, umas querendo o que outras não querem, o que prova evidentemente não estarem confundidas em um todo homogêneo, isso sem falar das provas visíveis, que nos dão de terem animado tal ou tal indivíduo na Terra. Graças ao espiritismo experimental, a individualidade da alma não é mais uma coisa vaga, mas sim o resultado da observação. A própria alma reconhece sua individualidade, porque tem pensamento e vontade próprios, que distinguem umas das outras. Verificando ainda sua individualidade por seu invólucro fluídico ou perispírito, espécie de corpo limitado, que faz dela um ser distinto. Observação: há quem pense poder fugir da conta de materialista por admitir um princípio inteligente universal, do qual uma parte absorveríamos ao nascermos, formando dela nossa alma, e restituindo-a depois da morte à massa comum, onde com outra se confundiria, tal como gotas d'água no oceano. Este sistema, espécie de transição, não merece mesmo o nome de espiritualismo, pois é tão desolador quanto o materialismo. O reservatório comum do conjunto universal equivaleria ao aniquilamento, pois ali não haveria mais individualidades. 149. Pergunta. O gênero de morte influi no estado da alma? O estado da alma varia consideravelmente segundo o gênero de morte, mas, sobretudo, segundo a qualidade dos hábitos durante a vida. Na morte natural, o desprendimento se opera gradualmente e sem abalo, começando mesmo antes que a vida esteja extinta. Na morte violenta, por suplício, suicídio ou acidente, os laços são partidos bruscamente. Surpreendido, o espírito fica como que tonto com a mudança efetuada nele, e não acha explicação para sua situação. Um fenômeno mais ou menos constante em tal caso, é a persuasão em que ele se conserva de não estar morto, podendo essa ilusão durar muitos meses, e mesmo muitos anos. Neste estado, ele se locomove, julga ocupar-se dos seus negócios, como se ainda estivesse no mundo, e se mostra espantado de não lhe responderem, quando fala. Fora os casos de morte violenta, essa ilusão também se nota em muitos indivíduos, cuja vida foi absorvida pelos gozos e interesses materiais. O Livro dos Espíritos, número 165. 150. Pergunta. Para onde a alma vai depois de deixar o corpo? Ela não vai perder-se na imensidade do infinito, como geralmente se supõe. Erra no espaço e muitas vezes no meio daqueles que conheceu, e, sobretudo, que amou, podendo instantaneamente transportar-se a distâncias imensas. 151. Pergunta. A alma conserva as afeições que tinha na vida terrena? Guarda todas as afeições morais, e só esquece as materiais, que já não são de sua essência. Por isso vem satisfeita ver os parentes e amigos, e sente-se feliz com a lembrança deles. 152. Pergunta. A alma conserva a lembrança do que fez na terra. Ela ainda tem interesse pelos trabalhos que não pôde completar? Depende da sua elevação e da natureza desses trabalhos. Os espíritos desmaterializados pouco se preocupam com as coisas materiais, de que se julgam felizes por estar livres. Quanto aos trabalhos que começaram, segundo sua importância e utilidade, inspiram a outros o desejo de terminá-los. 153. Pergunta. A alma encontra no mundo dos espíritos os parentes que ali a precederam?
não só encontra seus conhecidos de outras existências, como também a outros muitos. Geralmente, aqueles que mais a amam vêm recebê-la à sua chegada ao mundo espiritual, e ajudam-na a desprender-se dos laços terrenos. Entretanto, a privação de ver as almas mais caras, é algumas vezes punição para os culpados. 154. Pergunta: qual o estado intelectual e moral da alma da criança morta com pouca idade na outra vida? Suas aptidões se conservam na infância, como durante a vida? O incompleto desenvolvimento dos órgãos da criança não dava ao espírito a liberdade de se manifestar completamente. Livre desse invólucro, suas faculdades são o que eram antes da sua encarnação. O espírito, não tendo feito mais que passar alguns instantes na vida, não sofre modificação nas faculdades. Observação: nas comunicações espíritas, o espírito de um menino pode então falar como adulto, porque pode ser um espírito adiantado. Se algumas vezes adota linguagem infantil, é para não tirar da mãe o encanto que sempre está ligado à afeição de um ente frágil, delicado e adornado com as graças da inocência. Revista Espírita, janeiro 1858. Mãe, estou aqui. Podendo a mesma questão ser formulada acerca do estado intelectual da alma dos doentes mentais e loucos depois da morte, encontra-se a solução no que precede. 155. Pergunta: que diferença há entre a alma do sábio e a do ignorante, entre a do selvagem e a do homem civilizado depois da morte? Um pouco mais, ou um pouco menos, a mesma que existia entre elas durante a vida. Porque a entrada no mundo dos espíritos não dá à alma todos os conhecimentos que lhe faltavam na terra. 156. Pergunta: as almas progridem intelectualmente depois da morte? Progridem mais ou menos, segundo sua vontade, e algumas se adiantam muito, porém, têm necessidade de pôr em prática na vida corporal o que adquiriram em ciência e moralidade. As que ficaram estacionárias, recomeçam uma existência semelhante à que deixaram. As que progrediram, alcançam uma encarnação de ordem mais elevada. Sendo o progresso proporcionado à vontade do espírito, há muitos que, por longo tempo, conservam os gostos e as inclinações que tinham durante a vida, e prosseguem nas mesmas ideias. Revista Espírita, março de 1858. A Rainha de Oude. 157. Pergunta: a sorte do homem na vida futura está irrevogavelmente fixada depois da morte? A fixação irrevogável da sorte do homem depois da morte seria a negação absoluta da justiça e da bondade de Deus, porque há muitos que não puderam esclarecer-se suficientemente na existência terrena, sem falar dos doentes mentais, loucos, selvagens e de elevado número de crianças que morrem sem ter visto a vida. Mesmo entre os homens esclarecidos, há muitos que, julgando-se bastante perfeitos, creem-se dispensados de estudar e trabalhar mais, e isto não é prova que Deus nos dá de sua bondade, ou permitir que o homem faça amanhã o que não pode fazer hoje. Se a sorte é irrevogavelmente fixada, porque os homens morrem em idades diferentes, e porque, em sua justiça, Deus não concede a todos o tempo de produzir a maior soma de bem e reparar o mal que fizeram, quem sabe se o criminoso que morre aos 30 anos, não teria se tornado um homem de bem, se vivesse até aos 60. Por que Deus lhe tira assim os meios que concede a outros? Admitida a justiça divina, só o fato da diversidade das durações da vida, e do estado moral da grande maioria dos homens prova a impossibilidade de a sorte da alma ser irrevogavelmente fixada depois da morte. 158. Pergunta: na vida futura, qual a sorte das crianças, que morrem com pouca idade? Esta questão é uma das que melhor provam a justiça e a necessidade da pluralidade das existências. Uma alma que só tiver vivido alguns instantes, sem fazer nem bem nem mal, não pode merecer prêmio nem castigo, pois, segundo a máxima do Cristo, cada um é punido ou recompensado conforme suas obras. É tão ilógico como contrário à justiça de Deus admitir-se que, sem trabalho, essa alma seja chamada a gozar da bem-aventurança dos anjos, ou que desta se veja privada. Entretanto, ela deve ter um destino qualquer. Um estado misto, por toda a eternidade, seria igualmente uma injustiça.
não podendo então ter consequência alguma para a alma, uma existência logo em começo interrompida tem por sorte atual, o que mereceu da existência anterior, e futuramente o que vier a merecer em suas existências ulteriores. 159. Pergunta: as almas têm ocupações na outra vida? Elas pensam em outra coisa, a não ser em suas alegrias e sofrimentos? Se as almas não fizessem mais que tratar de si durante a eternidade, seria egoísmo, e Deus, que condena essa falta na vida corporal, não poderia aprová-la na espiritual. As almas, ou espíritos, têm ocupações em relação com o seu grau de adiantamento, ao mesmo tempo em que procuram instruir-se e melhorar-se. O Livro dos Espíritos, número 558. Ocupações e missões dos espíritos. 160. Pergunta: em que consistem os sofrimentos da alma depois da morte? As almas criminosas serão torturadas em chamas materiais? A Igreja hoje reconhece perfeitamente que o fogo do inferno é todo moral, e não material. Porém, não define a natureza dos sofrimentos. As comunicações espíritas colocam os sofrimentos sob os nossos olhos, e, por esse meio, podemos apreciá-los, e convencer-nos de que, apesar de não serem o resultado de um fogo material, que efetivamente não poderia queimar almas imateriais, nem por isso eles deixam de ser mais terríveis, em certos casos. Essas penas não são iguais. Variam infinitamente, segundo a qualidade e o grau das faltas cometidas, sendo quase sempre essas mesmas faltas o instrumento do seu castigo. É assim que certos assassinos são obrigados a conservarem-se no próprio lugar do crime, e a contemplar suas vítimas incessantemente. Que o homem de gostos sensuais e materiais conserva esses pendores juntamente com a impossibilidade de satisfazê-los, o que lhe é uma tortura. Que certos avarentos julgam sofrer o frio e as privações que suportaram na vida por sua avareza. Outros se conservam junto aos tesouros que enterraram, em transes perpétuos, com medo que os roubem. Em uma palavra, não há um defeito, uma imperfeição moral, um ato mau, que não tenha, no mundo espiritual, seu reverso e suas consequências naturais. E, para isso, não há necessidade de um lugar determinado e limitado. Onde quer que se ache o espírito perverso, o inferno estará com ele. Alguns pontos abordados. O que é espiritismo? Allan Kardec. Doutrina espírita. Doutrina espírita para iniciantes. Destino dos espíritos. Estudo espírita. Espiritismo para principiantes. Audiolivro espírita. Estudar espiritismo. Allan Kardec Espiritismo. Mundo dos Espíritos. Destino dos Espíritos. Audiolivro espírita. Espiritismo Allan Kardec. Mundo dos Espíritos. Qual o destino dos espíritos desencarnados? Médium espírita. Médiuns e Espiritismo. Obras de Allan Kardec.